Ela é muito amor, ela é muito bem-querer. Então, que ela possa nos envolver na sua amorosidade e envolver a todos dessa cidade de Brumadinho, Minas Gerais e em torno ali. Então, que Maria possa, né, envolver a todos nós e envolver aí todos os mineiros, todas as pessoas envolvidas aí nessa tragédia, né? Bem, eu sempre faço, na sequência, uma canção pela paz no mundo. Isso também já é um trabalho que eu venho realizando já há alguns anos. Então, quem já está acostumado com as minhas palestras sabe que, na sequência, a gente aproveita e faz uma vibração também pelo nosso planeta. Geralmente, eu faço What a Wonderful World, oração de São Francisco, mas eu vou fazer uma outra Ave Maria, que é a Ave Maria de Vicente Paiva. Então, vamos encher de Maria, né? Os nossos corações, os corações dessas pessoas que estão em aflição. Essa Ave Maria de Vicente Paiva, ela é muito bonita porque ela é bem brasileira no sentido de que ela traz a terra, ela traz as cachoeiras, as matas, os rios. E o nosso país, ele é muito rico, né, nessa natureza, que infelizmente vem sendo aí ameaçada por tantas situações, por situações como essa de que aconteceu agora, há poucos anos atrás em Mariana, mas que vem acontecendo aí ao longo dos anos, né, não só no nosso Brasil, mas no mundo, essa falta de cuidado com a natureza. Então, a gente aproveita essa canção e a gente canta a paz, a gente canta a terra, a gente canta os rios, as matas e agradece, né? A nossa gratidão a toda essa terra que nos acolhe há sei lá quantas encarnações, né, que encarnamos aqui na Terra. Então, são muitas encarnações que ela nos acolhe. Então, que a gente tenha essa gratidão. Aproveitar para incluir nessa canção e nessas orações, nessas vibrações, os dirigentes das grandes potências, porque são eles que decidem uma guerra, são eles que decidem mandar uma tropa,
né? Então, são eles que determinam aí o andamento dessa questão de tanta violência aí no nosso mundo. Que eles possam ser envolvidos em muito amor e que Jesus tenha muita misericórdia de nós. A faixa 15, tá? V Paiva, se eu não me engano, é a faixa 15, Enio. Então, aproveita e visualiza aí a natureza, a palavra paz, e vai levando essa paz, essa natureza, essa beleza, envolvendo toda essa beleza, envolvendo todos nós. Ave Maria, nós seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nestas terras morenas seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvem as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, nós seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nestas terras morenas seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvem as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria. Rogai Então, que Maria possa rogar por nós, né? Bem, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que é um capítulo bastante interessante, no sentido de que ele fala muito sobre os nossos pensamentos e o quanto esses pensamentos influenciam o nosso dia a dia, né? Ele está muito ligado às nossas escolhas. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar lá a influência dos espíritos na vida corpórea, que também é bastante interessante e vem complementar no capítulo 10, essa questão falando aí sobre os nossos pensamentos.
o quanto esses espíritos influenciam também na nossa forma de pensar, na nossa forma de pensamento. Aí, às vezes, a gente está ruim, aí, coloca meu nome lá na mediúnica, né? De repente, nunca se sabe. E aí se constata mesmo na mediúnica que a gente está meio obsediado, né? Um pouquinho. E está muito ligado a isso, né? A nossa forma de pensar, a gente vai atraindo aí esses espíritos na mesma sintonia. A gente já sabe. Só que, mesmo sabendo, a gente ainda não fica muito atento, né? A gente vai se envolvendo aí no dia a dia, na correria, e às vezes não presta muita atenção no que a gente está sentindo, no que a gente está pensando. A gente tem noção que, de repente, está triste, que está muito estressado, que está com uma coisa ruim. A gente percebe essas sensações, mas a gente percebe e deixa como está. Né? Raramente a gente realmente se aprofunda e questiona e fala, mas, poxa, eu estou com esses sentimentos por quê? Eu estou com essa tristeza por quê? Eu estou me sentindo assim, tem fundamento, não tem fundamento? Né? A gente não pesquisa. Sente, se irrita, às vezes está grosseiro com o outro, sente essa irritação, mas não se questiona o motivo e vai dando vazão a isso. Eu, ouvindo rádio, essas coisas, uma repórter da Band News FM, ela ganhou um prêmio por uma reportagem que ela fez falando sobre doença mental. E aí ela estava agradecendo ao outro repórter que estava cumprimentando, né, pelo ocorrido e tudo mais. E aí ela começou a falar um pouco sobre essa pesquisa, sobre essa reportagem. E ela diz que, numa pesquisa que ela fez, existe aí, isso é mundial, uma pesquisa onde o Brasil está em primeiro lugar em transtorno de ansiedade e em quinto lugar em questões de depressão. Então, é sério. É muito sério a questão psicológica e emocional que a gente vem vivenciando aí no nosso Brasil, mas a gente, às vezes, não para se observar, né, dentro desse quadro. E, às vezes, um sentimento de tristeza, uma mágoa, um estresse a mais, isso vai se perpetuando, e se a gente, às vezes, não investiga, se a gente não se preocupa e não vai atrás para melhorar isso, daí um pouco se instala mesmo um quadro de ansiedade maior, e depois vem uma depressão. E aí vai ser só mesmo com terapia, com medicação, né, que a gente vai conseguir dar conta dessa situação. Sendo que, às vezes, se a gente tivesse prestado mais atenção em nós, um pouquinho antes, talvez desse para não precisar tomar remédio, né? Talvez a gente conseguisse resolver ali mais rapidamente. Bem, eu recebi de presente, há uns anos atrás, um livro muito interessante de uma dirigente de um centro em Petrópolis, onde eu fui fazer palestras. E aí ela me deu esse livro, foi psicografado por ela, e eu achei assim bastante interessante as colocações do espírito neste livro. Não é um romance, mas também não tem nada a ver com as obras de codificação. Então, ele faz umas colocações em relação ao nosso emocional mesmo, ao nosso dia a dia, que eu achei assim legal. E aí tem um capítulo, que é o capítulo cujo título se chama As Cores do Mundo. Então, nesse capítulo, ele descreve que a crosta terrestre é envolta num tapete multicolorido. Então, muitas cores envolvem a nossa Terra. Não é porque nós somos conhecidos como o planeta azul que a Terra vibra na cor azul. Não, cada pedaço de chão, ele diz que pode vibrar numa cor diferente. Isso vai ser de acordo com a população, com a maioria, né, com o geral do povo que mora naquele pedaço de chão. Então, ele diz que os países que vivem em guerra, que já tem aí há muitos anos, né, que vivem na guerra,
São países que vibram numa tensão, numa dor, num sofrimento. Então, eles vão vibrar numa cor mais densa, numa cor que traz um peso. Então, eles vão vibrar num vermelho, num marrom, num preto, cores que representam e que trazem essa tensão. Se a gente for parar para pensar, tem uma certa lógica, porque quem vive em área de guerra são pessoas que realmente estão sempre aí, com uma ansiedade muito grande, um medo muito grande, porque você não sabe, a qualquer momento pode uma bomba estourar. A gente vê no noticiário o tempo todo, agora mesmo, esse domingo, acho que foi, ou sábado, um carro-bomba, não foi, que estourou? Né? Então, é carro-bomba, é homem-bomba, vira e mexe acontece alguma coisa, né? O tempo todo, e a gente vê isso daí nos jornais. Então, quem vive nessa região está sempre mesmo sentindo aquele medo, aquela ansiedade, um sofrimento pela perda, às vezes, de um ente querido, um amigo. Se a gente for trazer para nós que não vivemos numa área de guerra, mas que a gente vive, sim, numa violência declarada hoje, a gente não fica mais de bobeira no portão, dentro do carro, né? Aquela coisa de namorar no carro, não pode mais. Né? Tem pessoa que ainda arrisca, mas não, a gente sabe que não pode mais. E se tá assim, né? Está atento o tempo todo, esperto com o que está acontecendo à nossa volta. Então, hoje, se a gente for trazer, o mundo vive nessa tensão, nesse mundo globalizado, onde eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ter resposta para tudo, eu tenho que ter opinião para tudo. E não tenho, a gente é que acha que tem que ter opinião para tudo, tem que saber tudo, né? E aí, então, a gente entra nessa ansiedade e isso vai trazendo uma vibração não muito saudável para nós. E aí, então, eu aproveito para perguntar a vocês, que cor que você anda vibrando ultimamente? Lá na sua casa, no seu lugar de convívio, no seu trabalho. É um azulzinho de bastante paz, assim, serenidade. Eu me estressar? Eu ficar nervosa? Imagina. Não estresso, não. Pode cair o mundo aqui, que está tudo certo comigo. Lá em casa eu grito de jeito nenhum. A minha casa é rosa, é só rosa, porque é muito amor. É só amor lá em casa. É uma brincadeira, mas é mais para a gente parar mesmo um pouquinho, para pensar em nós. Como é que você anda ultimamente? Você anda muito irritado? Lá em casa você anda gritando demais? Se estressando muito com as crianças, com as situações, no seu trabalho? Como é que está? Como é que você sente que essa vibração está funcionando aí no seu dia a dia? Então, a gente vai fazer a canção 25, que é o Over the Rainbow, que é uma canção que traz o arco-íris, que traz todas as cores do arco-íris. Na verdade, a gente vai fazer essa canção no intuito de fazer um exercício assim, para perceber se você consegue se desligar, se você consegue de verdade se envolver com a música, se você consegue deixar para lá alguma preocupação que vem tomando conta de você já há um bom tempo, se você consegue realmente se conectar, perceber o que você está sentindo, se essa música consegue te levar para um outro lugar, se você consegue ver uma cor. Enfim, é um momento para você se perceber. Para você aproveitar e perceber, acalmar essa mente, ver se ela consegue se acalmar, porque são muitos pensamentos. Às vezes a gente está aqui conversando, mas a sua cabeça está lá na padaria, que fecha às 9 horas, e que se você se atrasar aqui, você já perdeu o pão que você gosta de comprar todo dia à noite. Né? Dançou, porque o pão já não vai ter. Então, você está lá na padaria, né? Você não está aproveitando agora a música, o que a gente está relaxando nesse momento, enfim. Então, é um momento para se prestar atenção aí. Pode soltar para nós, Enio. Se você quiser fechar os olhos, eu acho interessante, se você quiser fazer o exercício, né? Eu acho interessante porque é uma forma, o olho aberto, às vezes a gente dispersa com alguma coisa. Você com o olho fechado, você consegue uma conexão melhor com você mesmo. Pode aumentar o playback um pouquinho, por favor?
awake where the cloud is far behind me, where trouble melt like lemon drops away above the chimney that swing you Deu para acalmar um pouquinho? Você acha que a sua mente acalmou ou não? Você não conseguiu entrar na música, você não conseguiu relaxar, a sua cabeça continuou pensando um monte de coisas. Né? Lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, a questão 833, Kardec pergunta aos espíritos se existe alguma coisa na Terra na qual o homem ele é totalmente livre de qualquer constrangimento, de qualquer crítica, de qualquer repreensão, de qualquer coisa. Se ele realmente tem liberdade, se existe alguma coisa que ele é realmente livre. E aí os espíritos respondem sim, o seu pensamento. O homem ele é totalmente livre na sua forma de pensar. Ele pode levar esse pensamento para onde ele quiser, ele pode direcionar esse pensamento para qualquer situação, para o que ele realmente quiser. Isso é com ele. Não tem ninguém que vai estar julgando esse pensamento, essa forma de pensar. Só que aí que está. Na nossa liberdade de pensar, a gente acaba, às vezes, não se dando conta do quanto alguns pensamentos que a gente tem nos prejudicam. Ao invés da gente colaborar conosco no sentido de fortalecer e ter pensamentos que nos ajudem no nosso processo evolutivo, que trazem bom ânimo, que trazem esperança, enfim, que realmente nos conforte e que seja um suporte ali para nós, não. A gente normalmente tende a fixar e ter muito mais presente na mente os pensamentos negativos, pensamentos, na verdade, que contribuem para a nossa tristeza, para a nossa preocupação, para coisas ruins que a gente venha sentir. Eu vou dar só um exemplo bobo, assim, só para a gente se dar conta. Por exemplo, quando a gente chega ali na faixa dos 35, 30, hoje talvez até uns 30 já. Mas né, a gente já começa assim a pensar, poxa, estou ficando velho. Né? Quando você chega nos 30, nossa, já estou com 30. Nos 50, então, nem se fala, né? Nos 60. Mas quando a gente começa a chegar ali na faixa dos 30, 35, a gente já começa a ter uma preocupação maior com a aposentadoria. Hoje, então, com essa questão toda da Previdência, né? Mas a gente se preocupa com o futuro. Como é que vai ser lá na frente? Como é que vai ser quando eu estiver com 70, com 60? Será que eu consigo chegar lá bem? Vou estar com saúde? Vou conseguir me aposentar
razoavelmente, no sentido de conseguir manter aí o que eu conquistei nesse tempo de trabalho, de dedicação, enfim, a gente, né, vai lá para frente. E aí a gente começa a observar um vizinho, os nossos pais, os avós, os tios, os pais de amigos, aí a gente começa a ver o quanto, às vezes, uma situação de doença pode debilitar, a situação de, às vezes, não ter de quem cuide de uma pessoa que está passando por uma situação. E aí a gente pensa, poxa, será que eu vou ter lá na frente alguém que cuide de mim como eu cuidei dos meus pais, ou como eu cuido dos meus pais? Será que eu vou ser cuidada? Como é que vai ser? Enfim. E essa cabeça vai longe nesses pensamentos, se a gente deixar. E, geralmente, ela não vai para um caminho muito bom, não. Geralmente, ela vai para um caminho de medo, que traz um sentimento de medo em nós. Não traz uma tranquilidade, traz uma ansiedade, uma expectativa. E normalmente fala, poxa, e se não tiver ninguém? Como é que é? Minha situação hoje é tão difícil. Será que mais lá na frente isso vai melhorar? Enfim. E aí, de repente, a gente começa a se sentir mais triste, se sentir meio para baixo, se sentir meio... Tá faltando alguma coisa, que a vida tá meio sem graça, que tá meio... Como é que você tá hoje? Se eu perguntar para você, como é que você tá? Tá tudo bem? Você tá bem? Uns vão responder, não, tá tudo bem, tá legal. Outros assim, estamos levando, estamos indo aí do jeito que Deus quer, do jeito que dá. E aí, por essa resposta, a gente já viu que não tá bom. Quando a gente responde assim, quando a gente está com esse sentimento, tem que ir, estamos aí, fazer o quê? A gente já está com aquela coisa assim, a vida não está boa, não está do jeito que eu gostaria, não está legal. Então, a gente vem com esse sentimento. Então, isso vai, se a gente não tomar cuidado, isso vai se intensificando, isso vai ficando mais forte com o passar dos anos. Quando a gente vê, às vezes se instala mesmo um quadro depressivo, um quadro de transtorno de ansiedade, enfim. É só para a gente ter um exemplo, uma ideia de como esse pensamento realmente pode nos prejudicar se a gente continuar alimentando. Sendo que, na verdade, eles são tão... tem tanta energia, tem tanta força, e se a gente aproveitasse para usá-los a nosso favor, seria tão mais satisfatório para nós, a gente ajudaria na questão orgânica mesmo, de hormônios, de regulação de hormônios no nosso corpo físico, está muito ligado a essa forma de pensar, está muito ligado a esse cérebro, a essa mente. Então, como é que andam os seus pensamentos? Você dá força para os pensamentos que te ajudam na sua evolução, que te ajudam a ser uma pessoa mais dedicada, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa melhor? Ou esses pensamentos, se você parar realmente para prestar atenção, você vai ver que, poxa, eu estou pisando na bola em relação a essa situação comigo. Então, a gente vai fazer a canção 20B, que é uma canção que ela fala desses pensamentos, que ela traz esse pensamento. E aí, enquanto a gente estiver cantando, ela é bem conhecida de todos nós. Apesar de ser uma música antiga, ela é bem conhecida de todos nós. Então, você pode cantar, mas aproveita para observar como é que anda ultimamente. Meus pensamentos não andam muito legais, não. Para falar a verdade, eu estou dando muita força para aquela preocupação, para aquela situação, para um futuro não muito legal, ao invés de trabalhar ao meu favor. Pode soltar. Tão longe de mim, distante, onde irá o teu pensamento? Tão longe de mim, distante, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora
Então, por onde andam vagando, né, esses pensamentos? Aonde você está jogando toda a sua energia, toda a sua força? Por exemplo, quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer muito uma coisa, tem um objetivo de vida mesmo, como, por exemplo, ter a sua casa própria, ou como, por exemplo, ter um carro novo, mas um carro legal, assim, um carro bacana, né? Quando você quer muito, por exemplo, na sua vida fazer aí uma viagem internacional, mas uma viagem onde você curta mesmo, que você consiga ficar uns 20 dias, nada de conhecer 5 países em 3 dias, assim, né? Aquela coisa que você consegue curtir mesmo, aproveitar a cultura do lugar, conhecer, enfim. Quando a gente tem esses sonhos, e eles são muito fortes em nós, a gente se empenha. Né? Quando você quer a sua casa própria, quando você determina, não, o objetivo agora é minha casa, é comprar minha casa, é ter minha casa. Então, quando você coloca isso na cabeça e você se determina a chegar lá, você, né, começa a se organizar. Bom, eu já tenho tanto, eu preciso de tanto para dar entrada, para não sei o quê, vai ser tanto por mês, se eu for financiar. Você faz as contas e você se vira nos 30 para conseguir. Você faz hora extra, se é possível, se você tem condição de trabalho manual, de bolo, de fazer cozinha bem, você começa a fazer coisa para fora para ajudar a vender, enfim. Se você tinha costume de sair todo final de semana, pelo menos um sábado ou no domingo, para ir comer fora, para jantar, para passear, mesmo qualquer passeadinha no shopping, que a gente vai assim, não, como um lanchinho e vou ao cinema e mais o estacionamento, é 50, 60 reais por pessoa. Assim, né? Isso sem você fazer nada, fazendo basiquinho ali no shopping. Então, você fala, bom, não vai mais ficar saindo, não vamos mais ficar jantando fora, né? Você vai cortando as coisas. Enfim, você se organiza no sentido de economizar e conseguir guardar mais para conseguir o seu objetivo, para chegar lá. Isso para qualquer coisa que você queira. Material, assim, que necessite aí de uma quantia que você não tem. Agora, quando a gente fala da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, do nosso processo evolutivo, ou seja, a nossa melhora como ser, como espírito, a nossa melhora no sentido do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso julgamento, o que de verdade a gente faz? Realmente, sendo claro com você, verdadeiro, o que a gente faz para melhorar como ser, como espírito, e ir em busca dessa melhora no processo evolutivo? Geralmente a gente não faz nada, muito pouco. Vai deixando a vida acontecer, acha que dá uma contribuição ali, fazer um negocinho ali, está tudo certo. E a gente, lá no fundo, a gente sabe que não é nada disso, que não está certo, que não é só isso, é isso e muito mais coisas. E a gente continua dando as nossas opiniões, a gente continua julgando o outro, a gente continua a não respeitar os pensamentos e as escolhas do outro, enfim. Então, se a gente for contar da idade da pedra, da época dos dinossauros, e aí a gente vem vindo na evolução, e aí a gente passou por todo o Antigo Testamento, estamos aqui hoje. O quanto essa humanidade de verdade evoluiu. Tecnologicamente, a gente evoluiu assim muito. E nos últimos 20 anos foi um salto que a gente deu. Só que moralmente, a gente não evoluiu muito, não. Porque se lá atrás a gente tinha escravidão, e lá atrás a gente tinha esse preconceito racial, continua hoje a mesma coisa. A gente só não pega e não dá chibatada que nem se dava antigamente, mas a gente continua massacrando, continua, né? A gente vê isso o tempo todo, o racismo, a gente vê esse feminicídio acontecendo, essa falta de respeito e de consideração pela mulher, pelo outro, pelas escolhas, seja opções sexuais, que escolhas sejam. Então, se a gente parar para observar a humanidade, observar todos nós, a gente não evoluiu quase nada.
Em tantos anos que a gente teve aí de processo evolutivo, encarna, reencarna, encarna, reencarna, e a gente continua, difícil. Então está na nossa mão, são escolhas que a gente faz. Kardec, na questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se o homem pode ter uma felicidade plena e completa na Terra, aí os espíritos falam para ele, não pode, porque a vida foi dada como prova e expiação. Agora, nesse momento, é prova e expiação. E aí, a gente sabe que em prova e expiação vai dar para ser feliz? Não dá, porque vai ter perrengue, é desafio, porque é um processo evolutivo. Então, para você crescer, para você olhar e mudar a sua forma de pensar, de ver, de agir, enfim, tem que ter ensinamento. O ensinamento, muitas vezes, vai doer. Então, dá para ser feliz plenamente? Não. Mas, dizem os espíritos, depende do homem. Abrandar os seus sofrimentos e ser tão feliz quanto se pode ser feliz na Terra. Então, o que é legal dessa resposta é que eles deixam claro que está na nossa mão a nossa vida. Ter uma vida mais feliz, uma vida mais leve, uma vida mais amorosa, mais digna, depende das minhas escolhas. Depende da minha forma de pensar, da minha forma de encarar o meu dia a dia. Está na minha mão. Eu escolho continuar repudiando o outro, falando mal, julgando. Eu escolho continuar tendo pensamentos homofóbicos, ou pensamentos racistas, ou pensamentos que forem em relação aos outros. Eu sou livre para isso? Sou. Os espíritos deixaram claro, você é livre para pensar o que você quiser. Ninguém vai estar te julgando. Só que eu, na minha consciência, na minha compreensão hoje de entendimento que nós temos, eu sei que isso aí não me leva a lugar nenhum. A gente sabe que somos todos iguais, mas a gente insiste nessa forma de pensar, ao invés de trabalhar isso em nós. Espera, eu tenho esses pensamentos, isso de repente veio lá do meu pai, veio lá do meu avô, é cultural, veio comigo. Mas eu sei que não é uma cor, eu sei que não é uma forma de pensar diferente da minha, que faz com que o outro seja menos ou mais do que eu. Ele tem os mesmos defeitos, as mesmas vontades, as mesmas, enfim, todo mundo passa pelos seus perrengues, não tem para onde fugir. A gente ainda julga achando que o outro, que a minha vida é pior, imagina como que ele fala alguma coisa, você não sabe o que eu estou passando, você nem tem ideia do que é isso. Mas a gente não está na vida do outro para saber, né? Eu conheço pessoas, e conheço muito, assim, de ter muito contato, de pessoas que têm tudo. Tem até carro com motorista, se quiser, motorista particular. Mas não pode dirigir. Mas não sai de dentro de casa. Porque tem pânico, porque tem medo, porque é depressivo, porque tem um monte de coisa. E é uma pessoa que financeiramente tem tudo. E aí a gente fica achando que o dia que a gente tiver muito dinheiro, que a gente tiver tudo, vai ser perfeito. E a gente sabe que não é assim. Porque a felicidade não está fora, a felicidade ela é algo que está em mim, dentro de mim. Então, a gente vai fazer, nós iniciamos trazendo as cores. A gente aprendeu que o azul é uma serenidade, é paz, que o verde é uma esperança, é saúde, que o rosa é amor. Então, a gente vai fazer uma canção, que é a canção La Vie en Rose, que é uma canção, La Vie é vida, Rose é cor-de-rosa. Então, a tradução é uma vida cor-de-rosa. Mas a gente já entendeu também que para ter uma vida cor-de-rosa, ou seja, uma vida com mais amor, ela depende única e exclusivamente de mim. Não depende do outro, não depende de ninguém, ela depende de mim. Da forma que eu me comporto, que eu me relaciono com as pessoas. A gente escuta muitas pessoas falando, porque lá na minha casa não tem muita união, porque lá é cada um no seu canto, porque lá não tem muita conversa, muito diálogo, lá é tudo meio que assim, de qualquer jeito.
Às vezes eu quero abraçar a minha mãe, às vezes eu quero beijar, mas a gente não tem esse costume, e aí eu fico meio assim. Aí a gente fica dando desculpas, né, para não ser mais amoroso com o outro. Ah, mas a pessoa não gosta. Eu já ouvi pessoas falando assim, ai, não gosto dessa pegação, dessa melação, assim. É mentira. As pessoas não gostam de controle, que você fica controlando a vida dela. Onde você vai, você deixou de ir, o que você fez, perguntando, ninguém gosta, né? Mas de beijo, de abraço, de olhar, de uma conversa, de um sorriso, de uma forma delicada de conversar, de falar. Quem não gosta disso? Todo mundo gosta, né? Então, vai muito de mim. A gente esquece que nós somos agentes transformadores dentro da nossa própria casa. Estamos na seara de Jesus e somos servos e somos serventes dele. Eu gosto sempre de falar isso. Jesus é o pedreiro, nós somos os ajudantes dele. Então, a gente leva a escada, a gente leva o balde com pedra, com cimento, a gente ajuda a bater o cimento e carrega para ele, leva para ele construir isso aqui, ele como governador deste planeta. Então, quando a gente realmente cair a ficha, entendermos que nós somos servos e que realmente queremos fazer parte da construção de tudo isso aqui, a gente vai começar a se dedicar um pouco mais. Assim como a gente se dedica quando a gente quer a nossa casa própria, quando a gente quer fazer a nossa viagem, ter o nosso carro, a gente também precisa lembrar que tem que ter muita dedicação quando a gente fala dessa vida emocional e dessa vida espiritual. Se não houver dedicação da nossa parte, a gente vai continuar aí igual, do mesmo jeito. Os anos passam, esse ano 2019 vai ser melhor, esse ano, né, começou agora, então a gente tem toda aquela expectativa de que vai ser um ano promissor, um ano melhor, um ano isso, um ano aquilo. Ele vai ser exatamente como foi 2018 se eu continuar pensando do mesmo jeito, agindo igualzinho. Eu vou continuar sentindo as mesmas coisas que eu sentia antes. Eu não vou mudar esse padrão vibratório se eu não me ajudar no sentido de me observar melhor e me dedicar na minha transformação, no meu autoconhecimento. Então, vamos fazer o vídeo. E esse vídeo é muito bonito. Mostra umas imagens de Paris. Então, assim, quando você estiver muito triste, quando você estiver com um sentimento muito desanimado, alguma coisa assim, vai assistir um filme que você gosta, um filme bem legal, mas um filme que traga um sentimento bom. Tem filmes que a gente já assistiu, que quando você sai do cinema, você sai revigorado. Você sai de lá com o sentimento de que você é super-herói, de que você pode fazer tudo. Tem filmes que trazem uma mensagem e que despertam esse sentimento em nós. A leitura de um bom livro, ouvir uma boa música, uma música que te faz esquecer das preocupações, que te faz cantar, ouvir um show, né, colocar um vídeo lá de um cantor, de alguém que você admira, que você gosta muito. Tudo isso faz essa mente sair um pouco daquele sentimento, te ajuda, né, a trazer um novo ar, a trazer uma nova emoção, uma nova sensação. Né? E aí se pega nessa sensação e se ajuda no sentido de melhorar isso. Com essas pequenas coisinhas a gente pode se ajudar, fazer uma boa oração. A gente, às vezes, não se dedica numa oração. A gente faz lá rapidamente, muito obrigado, meu Deus, pelo dia, dormiu. Levanta, mal, obrigada, hein, vamos comigo, e foi. E saiu de casa. Então, não para, às vezes, para realmente fazer uma boa oração. Isso também é uma forma de trazer um vigor, de trazer uma força, porque isso mexe com a nossa fé, mexe com o nosso emocional, nos faz, de novo, reconectar, né? Reconectar com a gente, reconectar com Deus em nós. Então, isso traz uma nova inspiração, uma nova força.
Então, é desse jeitinho que a gente pode ir se ajudando quando esses sentimentos chegam, né? Então, assim, a gente não precisa ir até Paris para ter uma vida mais amorosa. Claro que vai ser muito bom se der para ir, né? Não vai ser nada ruim. Mas é comprovado cientificamente que a nossa mente nos leva para onde a gente quiser. E ela não vai identificar se eu estou lá de verdade ou se eu não estou. Se eu realmente faço o exercício e levo essa mente, isso é comprovado, né, através de cientistas aí, eletrodos colocados em nós, ligados a um computador, aparelhos, e que o cientista vai ali induzindo o seu pensamento, a sua forma de pensar, se ele vai te agitando, se ele vai te levando a um estresse, o teu corpo começa a aumentar a pressão, batimento cardíaco, né, tudo começa a mudar no seu organismo, isso é comprovado ali. Da mesma forma, se ele te induz, você agora está lá no Caribe, naquele mar azul turquesa, com aquela rede no coqueiro, e tomando uma água de coco, vai falando, e aí tudo vai acalmando, a pressão vai ficando boa, um sorriso vai acontecendo. Então, a gente não precisa estar lá, vendo um show desse do Andrea Bocelli, num lugar lindo daquele, né, com uma orquestra maravilhosa e uma música boa. Como é que dá para ficar ruim, para ficar triste? Não dá. Então, aproveita e pega, assiste um vídeo bacana, vai ver um filme legal, que realmente tenha conteúdo, ouça músicas que realmente elevem o seu padrão vibratório, né? E não essas coisas que a gente vê por aí que tem coisa que dá até medo, né? E isso só baixa o nosso padrão vibracional. Então, as escolhas estão aí, né? São nossas, a gente é que determina o que a gente quer para a nossa vida. Somos dono dela. Então, sempre trago alguns CDs, fica um pouquinho lá embaixo, se alguém tiver interesse. Só tem música boa, só músicas que a gente cantou e outras tantas, e que realmente podem, assim, ajudar a trazer uma energia boa, né, para nós. Então, que tenhamos aí uma semana mais levinha, mais amorosa com as músicas. Espero que o que a gente conversou e as músicas possam ter ajudado a você sair pelo menos mais assim leve, né, daqui. Não assim tão poxa, meus pensamentos. Não, a palestra não é para isso. É sim para fazer a gente despertar para nós, mas despertar de uma forma boa, de uma forma alegre, de uma forma leve. Muito obrigada.